Então, o livro de Roma, a cidade de Roma é a capital do Império, uma cidade cosmopolita, tinha gente de todo tipo. É Tinha uma... porque ele não sabe que Romanos era uma carta para Roma. É por isso que ele fez essa pergunta. Aí eu quero só deixar claro, é que a gente não conhece ele, tá, gente? Ele é novo aqui, tá? Por isso que ele fez essa pergunta, né? Que Romanos vem de Roma, tá? Tá? Ele é novo aqui, gente, desculpa. Então, o que acontece? A igreja que foi fundada em Roma era uma igreja que era... Parte dela tinha uma grande comunidade judaica, então havia muitos judeus, com background, com conhecimento profundo das escrituras, da lei, né, da Torá, da Tanar, mas tinha muitos gentios. E os gentios, eles vinham do mundo pagão do romanismo. E viviam dissolutamente. Com muitos deuses, com sacrifícios, com bacanais. Orgias. Você entendeu? Orgias. Então, quando Paulo escreve para os romanos, ele escreve para mostrar o que é o evangelho para todos. Porque, de um lado, você tinha o exagero, né, do legalismo dos judeus, né, e, do outro lado, você tinha a permissividade exagerada dos pagãos. Se a gente for ler toda a lei judaica, todos os 613 mandamentos, e falar, eu dependo praticar isso para ser salvo, ninguém seria salvo. Ninguém consegue. Ninguém conseguiria. É o que Paulo diz. A lei é enferma, na medida que ela não salva ninguém. A lei, ela é perfeita, no sentido de que tudo que está escrito é perfeito. É isso mesmo. Só que ela é incapaz de fazer você cumpri-la. Então, quanto mais eu sei da lei, mais condenado eu estou. Por isso que Jesus diz que ele é o cumprimento da lei, né? Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Uma coisa interessante no apóstolo Paulo é que ele tinha um conhecimento profundo da lei por ser instruído aos pés de Gamaliel, mas ele também sabia como falar com os gentios. Sim. Da onde vem isso? Porque geralmente quem lida... Então ele está indo lá, ele encontra com Jesus, tem essa visão, Jesus fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus manda ele ir até a casa de Ananias, né, na rua direita, na cidade de Damasco, e também avisa Ananias que ia chegar Saulo. Né? Agora é interessante, Saulo era um homem que cumpria tudo da lei, pelo menos daquilo que ele achava que cumpria. Né? E Ananias, é uma palavra que no hebraico, Hananiah, significa a graça de Javé. Então Deus leva o camarada mais legalista para receber a oração do homem cujo nome significava graça de Javé. Ali ele recebe de novo a visão, porque ele ficou cego, né? E ali ele recebe também o Espírito Santo, e ali Deus já o chama. E quando Deus fala para Ananias, fala, você o receba, porque ele é um vaso para mim preparado, para pregar para judeus, perante reis e para os gentios. E durante toda a vida de Paulo, toda a carreira de Paulo, onde ele fosse, primeiro ele pregava nas sinagogas, cumpria a honra devida aos judeus. Quando eles o rejeitavam, os que se convertiam, seguiam, os que rejeitavam, ele deixava para lá, depois ele ia para falar para os gentios. Ele fez isso todo o tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele se tornou um homem preparado porque ele tinha a teologia, ele tinha a destreza teológica, histórica, para poder escrever cartas que pudessem chegar até hoje, e até hoje os teólogos ficam assim, estupefatos com a inteligência, com a beleza, né, do texto dele. A mente de Paulo. Eu leio fluentemente no grego, eu estudei 5 anos do grego koiné e tal. Então, assim, quando você lê Pedro, com toda vamos dizer assim, a simplicidade, eu quero dizer que tem erro de grego. Porque Pedro era um pescador. É como se ele fosse um pescador que escrevesse assim, nós fomos, nós foi. Entendeu? Tem erros assim na gramática. Paulo é impecável. Entendeu? Agora, Deus usou homens, usou na sua instrumentalidade, mas não mudou quem eles eram. Então, tudo que Pedro escreveu é Espírito Santo que escreveu, mas tinha erro de grego. Uma dúvida que eu